E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos retomando aqui um programa que é ao vivo e você pode participar com a gente direto aqui, ok? E já recebemos aqui pelo WhatsApp, tá? Tem um número que você cobriu ali o número para mim, tá aqui, mas tá aqui embaixo, eu tô conseguindo ver. É 996433827, tá? Aqui embaixo, ó. Você consegue ver aqui. Faça a sua pergunta. Já tá, olha, a Joyce de Uberaba mandou uma pergunta já pra gente aqui. Ela diz o seguinte: olá, doutor João, por que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar? Vejo que por mais dificuldades que as pessoas tenham, elas resistem às mudanças. Na realidade, vamos dizer assim, quando você observa, eu estou falando como um trabalho terapêutico, quando eu observo que a pessoa está com uma resistência a certas mudanças, eu vejo que ela chegou na mudança já, porque é inexorável a mudança, mas dá medo, né? Dá culpa, né? Dá raiva, né? Dá medo do novo, né? Porque às vezes eu não sei o que vai acontecer com as coisas novas que eu vou fazer. E também dá culpa de largar as coisas que eu conheço, as pessoas que eu sei. Parece que eu vou perder talvez a atenção, o carinho das pessoas se eu for diferente e assim por diante. Porém, quando ocorre a resistência, significa que já está ocorrendo, né? É como você... Sabe aqueles tobogã, tipo morte certa, sei lá, que é assim? E aí quando você começa a escorrer, você queria voltar. Mas não dá, né? Você já está com as coisas piscando, né? Você já vai descendo e aí faz seja o que Deus quiser. Mas resistência é natural, não é nenhum tipo de mau caratismo ou doença ou coisa parecida. Para mim é um bom sinal, porque se está resistindo é porque é ali que tem que ir. Porque quando é gostoso, quando é antigo, eu já sei como é que funciona, a gente não resiste, né? A gente se leva e deixa, e vai, e rola, tranquilo. Mas quando fica resistência, então é por aí que você tem que ir. Aí é bom. Na terapia, ou quando a gente fala, que bom que você está resistindo, isso significa que esse é o caminho que você tem que ir. Então, com calma, não precisa também se rasgar todo, porque você tem que mudar. Não, vamos devagar. A resistência é um bom sinal, mas vamos devagar para não arrebentar as coisas. Então, é comum, é uma dificuldade, mas não é um impedimento, ok? Fica aí a resposta para a Joyce. Se você está assistindo, está ao vivo, liga para nós aqui no WhatsApp. Você pode fazer a sua pergunta agora para mim. E aí nós vamos voltar agora para os slides, e no nosso segundo slide nós vamos entender por que nós elegemos, vamos dizer assim, como um livro-texto dessa primeira série de programas aqui do Novamente, o Evangelho, né? Como um manual da vida e do viver, o Evangelho de Jesus. E não é um evangelho comum, não é desse que você compra em qualquer biblioteca, não. Não é segundo São Mateus, não é segundo Lucas, não é segundo nada, não é nada disso. É o Evangelho segundo o Espiritismo, que contempla todos os evangelhos, ok? Temos pelo menos os 4 que são admitidos aí pela Igreja Católica, mas a gente sabe que teve muito mais pessoas que escreveram da vida de Jesus e que são considerados evangelhos apócrifos, mas de qualquer maneira complementam o pensamento de Jesus, né? Então a gente vê aqui, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é teológico. O que significa isso? Ele não foi escrito e nem desenvolvido segundo as regras da teologia. E as regras da teologia, as regras são simples. Então significa o quê? Uma delas é o respeito à hermenêutica. O que é hermenêutica? Se você vai falar de Jesus, você tem que seguir essa regra que foi essa faculdade ou teologia que inventou. Você tem que seguir a sequência cronológica dos fatos que ocorreram na vida de Jesus. Bom, a primeira objeção que a gente faz é o seguinte: quem é que sabe o que aconteceu primeiro? Se foi o ovo ou a galinha? A gente não sabe. É uma história que se conta há muito tempo. E muitas coisas que foram escritas da vida de Jesus foram escritas numa língua que
Para nós, para traduzir para essas línguas mais modernas, não existe sinônimo, não existe. Então existem dois grandes fatores de prováveis erros de transmissão do conhecimento adquirido durante os evangelistas que eles escreveram. O primeiro deles é interpretar com uma língua o que está escrito em outra língua, que não tem como escrever na nossa língua. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Ler, vamos imaginar lá, ler em sânscrito e entender em sânscrito. Agora eu vou explicar o que eu entendi em inglês, ou em grego, ou em romano. Isso já dá uma distorção, porque eu posso estar entendendo X, o outro entende X mais Y, o outro entende X menos 1, e aí eu vou lá escrever em inglês o que eu entendi. Fora isso, que não é uma tradução, tá? É eu entender, porque não tem tradução para outra língua, é uma língua morta, que não tem sinônimos nesta língua, e existem as traduções desta língua para outras línguas. Aí bagunçou o coreto, ok? Cada um começou a colocar o seu dedinho político-administrativo dos interesses da igreja com os estados da época, que foi tão grande, tão estúpido e tão ordinário que gerou o comunismo, né? Porque todo mundo falou assim, o que tem que obedecer Czar? Ele não é filho de Deus coisa nenhuma, Deus não existe, somos apenas uma coincidência biológica, certo? Tem que tirar os reis do poder que finge que são de Deus e é mentira, é só manipulação, e aí, infelizmente, criou-se uma doutrina contra a espiritualidade, apenas para fins de catar o poder. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não respeita a hermenêutica, ok? Em função do quê? Se a gente for lá ver no nosso diapositivo, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma proposta dos Espíritos para o Allan Kardec, para o Denisard Hipólito Léon Rivail, que é o nome verdadeiro de Allan Kardec. Ele só usou esse pseudônimo Allan Kardec porque ele não queria que a obra dos Espíritos ficasse personificada na figura dele, né? Porque ele não é o autor da obra dos Espíritos, é apenas o cara que escreveu e, por orientação dos Espíritos, a proposta dele era psicopedagógica. Como Denisard Hipólito Léon Rivail, cujo pseudônimo é Allan Kardec, era um educador, um pedagogo da linha pestalozziana, então o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todinho escrito respeitando as regras pedagógicas ou psicopedagógicas, ou seja, para ensinar. Ensinar o quê? A boa nova, né, que é o que significa Evangelho. E qual é a boa notícia que Jesus nos trouxe? De que a vida não é só isso aí que você vive, não, tá? Você aí que acha que é apenas um tubo por onde entra coisa e sai coisa, e que enquanto entra e sai, o que você faz com a sua vida? Porque esse entra e sai é para manter o resto funcionando. Para quê? Né? Então a sua vida é só isso? Entrar pelo tubão, sair pelo tubinho e tá certo. Até uns 100 anos mais ou menos, e aí depois você acabou. E isso termina. Não. Já na época de Jesus, essa era a boa notícia. A vida não é só o seu tubo, certo? Que começa na boca e termina no ânus. Não. O que tem em volta dele também não é muito importante, que é o seu corpo e a sua mente. O que importa mesmo é esse ser eterno que, utilizando esse corpo, que se alimenta por esse tubo, vem aprender coisas aqui na Terra. Por isso, Jesus veio nos trazer exemplos. Ele não veio trazer religiões e não veio trazer nenhum tipo de regrinha. Ele veio exemplificar. Como? Com ele mesmo. Né? Ele aplicou tudo o que ele falou nele mesmo. E como é que ele usou, como é que ele fez para ensinar para a gente? Existe uma historinha que diz que quando ele já estava começando a perceber que ele ia ter que ir para o mundo, né, ele estava chegando lá perto dos seus 30 anos, ele estava preocupado como que ele ia falar de coisas tão sublimes para um povo tão preocupado com o seu tubo digestivo, né? Que, infelizmente, hoje o mundo se organiza para não morrer de fome, tá? O que faz a história acontecer é o abastecimento, ok? Ele, então, subia lá no Monte das Oliveiras e ficava pensando, mas como é que eu vou falar de galáxias? Como é que eu vou falar de amor, de perdão para esse pessoal aqui, que mata por um pedaço de pernil? Né? Como é que eu vou falar para eles isso? Aí, claro que ele deve ter sido intuído diretamente por Deus, ele lembrou, o poder do mito, né? Vou lhe contar historinhas.
E aí inventou as parábolas, quer dizer, surgiram as parábolas. Por que é que o Senhor fala com ele por meio de parábolas? Perguntaram para ele. Ele falou, olha, a resposta dele seria a seguinte, porque cada um entende o que é possível e parábola atinge a todos. Cada um pega o que ia aguentar digerir emocionalmente e espiritualmente. E disse que a primeira parábola que ele inventou, porque quando ele desceu contente do Monte das Oliveiras, lá onde ele ficava meditando, e Maria achava que ele ficava gandaiando, porque lá ele ficava até altas horas da noite, que eram 8 ou 10 horas da noite. Naquela época, 10 horas da noite era altas horas, certo? Ele chegou em casa e viu Maria preparando o pão para o dia seguinte. Aí ele viu Maria pegando levedo, fermento, né? E colocando na massa. Aí ele falou, olha, foi a primeira parábola que ele inventou, o da levedura que leveda a massa toda. Foi então quando ele falou, quando uma pessoa tem o despertar espiritual, ela contamina um monte de outras pessoas também à sua volta. Foi a primeira parábola que ele inventou na vida dele, que foi, na realidade, o recurso que ele usou. Vou usar o dia a dia das pessoas, vou contar uma história que tem um fundamento espiritual profundo e cada um vai pegar o que pode, né? E aí, essa é a sacada, né, do Evangelho. Ou seja, a Boa Nova não vai ser um livrinho de regras, né? Vai ser um compêndio de exemplos registrados onde as pessoas poderão usar isso como um manual da sua vida e do viver, cada qual pegando aquilo que é capaz de digerir emocional, biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. Por isso que é a chamada Boa Nova. Evangelho significa boa nova, é a boa notícia. Você não é só esse ser entubado, tá? Tem mais coisas para você fazer na vida do que ficar no olho por olho e dente por dente, do que ficar correndo atrás de comida e de forrar o estômago ou de balagandãs que faz você se achar melhor ou pior do que outras pessoas. E com isso ele trouxe então esse manual. E o manual não foi ele que escreveu, né? E nem foram as pessoas que foram retratando a vida dele e com isso nasceu o Evangelho. Por isso o nosso texto é o Evangelho. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já, tá já.